Ora viva, estou de volta para mais uma aula e começo por recordar a definição de derivada parcial num ponto. A derivada parcial de uma função f de duas variáveis em ordem a x no ponto x0, y0 é o limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h, y0 menos f de x0, y0, tudo dividido por h. Enquanto que a derivada parcial de f em ordem a y no ponto x0, y0 é o limite quando h tende para 0 de f de x0, y0 mais h menos f de x0, y0 sobre h. Em algumas situações é mais vantajoso calcular estas derivadas parciais usando as regras de derivação de uma só variável, de funções de uma só variável e considerando a restante variável como sendo uma constante. Portanto, foi isso que eu disse no final da aula anterior. Bem, temos aqui um exercício que nos diz o seguinte: considera a função de duas variáveis, f de xy igual a módulo de x menos 1 mais o módulo de y menos 2. Portanto, calcule as derivadas parciais de f, tanto em ordem a x como em ordem a y, nos pontos x0, y0, onde elas existem. Bem, antes de resolver o exercício, eu queria começar por considerar uma função mais simples, de uma só variável, g. Portanto, g de x igual ao módulo de x menos 1. Qual é a derivada da função g? Reparem que o módulo de x menos 1 é igual a x menos 1 se x maior ou igual do que 1. E é igual a menos x mais 1 se x menor que 1. Portanto, o gráfico da função g é tipo um V com vértice no ponto 1, 0. Temos ali no canto superior direito o gráfico da função g. Como podem ver, a função g tem um bico, faz um bico no ponto da abscissa 1. Bem, então, uma vez que g de x é igual a x menos 1 para x maior ou igual do que 1, então eu posso dizer que g' de x é igual a 1 se x for maior do que 1. Só maior do que 1, está bem? Não maior ou igual. E g' de x é igual a menos 1 se x for menor do que 1. Está bem? Uma vez que g de x é igual a menos x mais 1 para x menor que 1. Pronto. Como a derivada num ponto é um conceito que envolve pontos próximos, tanto à esquerda como à direita desse ponto, então devemos calcular g' de 1 pela definição, caso exista, não é? Então, sendo assim, o g' de 1 é o limite quando h tende para 0 de g de 1 mais h menos g de 1 sobre h. Só que está precisamente o limite quando h tende para 0 de módulo de h sobre h. Está bem? E este limite, como podem ver na imagem, não existe, uma vez que os limites laterais são diferentes. Está bem? 1 é diferente de menos 1. Bom, pegando então na nossa função f de xy igual ao módulo de x menos 1 mais o módulo de y menos 2, temos então o seguinte. Se x for maior do que 1 e y for maior do que 2, então f de xy é igual a x menos 1 mais y menos 2, ou seja, x mais y menos 3. Depois, se o x for menor do que 1 e y for maior do que 2,
Então, f de xy será menos x mais 1 mais y menos 2. Ou seja, menos x mais y menos 1. Agora vamos para o terceiro caso, em que o x é menor do que 1 e o y é menor do que 2. Então, f de xy será menos x mais 1 menos y mais 2. Ou seja, menos x menos y mais 3. Finalmente, o caso em que o x é maior do que 1 e o y é menor do que 2. Nesse caso, a nossa função vale x menos 1 menos y mais 2, ou seja, x menos y mais 1. Bom, então agora que já sabemos a expressão da nossa função, mas sem utilizar o módulo, não é? Como é que nós vamos então agora encontrar as derivadas parciais em cada ponto x0, y0 de R2? Bom, vamos começar pelas situações que eu acabei de referir. Primeiro caso, se x0 for maior que 1 e y0 for maior do que 2, então, como vimos, o f de xy era x mais y menos 3, pelo que a derivada parcial de f em ordem a x, nesse ponto x0, y0, é igual a 1. E a derivada parcial de f em ordem a y, nesse ponto x0, y0, também é igual a 1. Tá? Depois, no caso em que o x0 é menor que 1 e y0 é maior do que 2, temos que f de xy é menos x mais y menos 1, ou seja, a derivada parcial de f em ordem a x é menos 1, enquanto que a derivada parcial de f em ordem a y é 1. Terceiro caso, x0 menor que 1 e y0 menor do que 2. Bom, como referimos há pouco, a expressão da função é menos x menos y mais 3, pelo que as duas derivadas parciais de f em ordem a x e em ordem a y são iguais a menos 1. A quarta situação era então quando x0 maior do que 1 e y0 menor do que 2. Neste caso temos então que a derivada de f em ordem a x é 1 e a derivada parcial de f em ordem a y é menos 1. Bom, mas ainda nos falta calcular as derivadas parciais de f em ordem a x e em ordem a y nos pontos x0 e y0 que estão sobre aquelas duas retas, a reta x igual a 1 e a reta y igual a 2. Então vamos começar pelo ponto de interseção das duas retas, ou seja, vamos calcular a derivada parcial de f em ordem a x e em ordem a y, precisamente no ponto 1, 2. Tá? Então, a derivada parcial de f em ordem a x no ponto 1, 2, temos que ir pela definição, obrigatoriamente. Eu limito quando h tende para 0 de f de 1 mais h, 2, menos f de 1, 2, tudo dividido por h. Bem, mas se vocês avaliarem a função nesses pontos, temos que este limite é então igual ao limite quando h tende para 0 de módulo de h sobre h. E como vimos, este limite não existe. De maneira análoga, se mostra que a derivada parcial de f em ordem a y no ponto 1, 2 também não existe. Bem, agora vamos considerar um caso, eu considerei ali a sexta situação, em que o x0 é maior do que 1 e o y0 é igual a 2. Portanto, eu agora estou naquela reta horizontal, mas estou à direita daquele ponto de interseção. Portanto, o x0 agora é maior do que 1 e o y0 é igual a 2. Neste caso, a derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0, 2,
é o limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h2 menos f de x0 2 sobre h. Por sua vez, é o limite quando h tende para 0 de módulo de x0 mais h menos 1 menos módulo de x0 menos 1, tudo dividido por h. Agora reparem no seguinte. Como o x0 é maior do que 1, então o x0 menos 1 é positivo, pelo que o módulo de x0 menos 1 é igual a x0 menos 1. Da mesma maneira, se h for muito pequenino, como o x0 menos 1 é positivo, então x0 mais h menos 1 continua positivo, pelo que o módulo de x0 mais h menos 1 é também igual a x0 mais h menos 1. Bem, e isto permite cancelar o x0 com o menos x0, o menos 1 com o mais 1, e resulta então no limite quando h tende para 0, de h sobre h, que é igual a 1. Pronto. Agora vamos calcular a derivada parcial de f em ordem a y, no mesmo ponto x0, 2. Tá? O x0 continua maior que 1. É, então, o limite quando h tende para 0 de f de x0, 2 mais h, menos f de x0, 2 sobre h. E isto é o limite quando h tende para 0 de módulo de x0 menos 1 mais módulo de h, portanto aquele módulo de h é 2 mais h menos 2, menos módulo de x0 menos 1, tudo dividido por h. É facto que aquele x0 menos 1 é positivo, mas não faz mal, eu posso cancelar aqueles módulos, uma vez que são simétricos, está bem? Tem ali um sinal menos, o outro tem um sinal mais. Isto fica o limite de módulo de h sobre h, que também não existe. Faltam-nos ainda considerar os casos em que o x0 é igual a 1 e y0 maior do que 2, depois x0 menor do que 1 e y0 igual a 2, e finalmente o caso em que o x0 é igual a 1 e o y0 é menor do que 2. Todos estes casos são muito semelhantes ao caso anterior e podem ficar como exercício. Vamos agora falar da derivada da função composta, também conhecido como regra da cadeia. Mas, à semelhança das situações anteriores, eu gosto de considerar sempre o caso unidimensional, ou seja, funções reais de uma só variável. Então, suponhamos que a função g é uma função definida no intervalo i contido em R, com valores em R. Portanto, podem pensar que a função g é uma função de R em R, se pretenderem. E a função f é também uma função que vai de R para R. O teorema da derivada da função composta para funções reais de uma só variável diz precisamente o seguinte: se f é derivável em b e g é derivável em a, então a função f após g é derivável em a. Além disso, a sua derivada, ou seja, f após g' de a, é igual a f' de b vezes g' de a. Ou, se quiserem, f' de g de a, f' no ponto g de a, vezes g' de a. Consideremos agora uma situação mais geral, ou seja, temos uma função g que vai de Rn para Rm e uma função f que vai de Rm para Rk. Consequentemente, a função composta f após g vai de Rn para Rk.
Se nós conhecermos a matriz das derivadas parciais de G em x0 e a matriz das derivadas parciais de f em y0, considerando que o y0 é o G de x0, então a matriz das derivadas parciais da função composta f após g no ponto x0, ou seja, a matriz jacobiana de f após g no ponto x0, é igual ao produto da matriz jacobiana de f em y0 pela matriz jacobiana de g em x0. Notem apenas o seguinte: como o f é uma função de Rm para Rk, então a matriz jacobiana de f tem dimensão k por n, enquanto que a matriz das derivadas parciais de g tem dimensão m por n. E a matriz das derivadas parciais da função composta f após g tem k linhas e n colunas. E pronto, é de certa forma muito semelhante à situação unidimensional. Só que aqui temos matrizes em vez de números reais. Bom, segue então o nosso primeiro exercício. Consideremos as funções φ de xy igual a tangente de x menos 1 menos e elevado a y, e na segunda componente x ao quadrado menos y ao quadrado. E a função ψ de xy igual a e elevado a x menos y, e na segunda componente x menos y. Portanto, estamos perante funções de duas variáveis reais com valores em R2. Determine a matriz jacobiana, ou seja, a matriz das derivadas parciais, da função composta φ após ψ no ponto 1, 1. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o ψ de 1, 1. Mas o ψ de 1, 1 é igual a e elevado a 1 menos 1 e, na segunda componente, 1 menos 1, ou seja, igual a 1, 0. Então, usando o resultado anterior, temos que a matriz jacobiana de φ após ψ no ponto 1, 1 é a matriz jacobiana de φ no ponto 1, 0 vezes a matriz jacobiana de ψ no ponto 1, 1. Bom, temos agora que calcular algumas derivadas parciais. Portanto, olhem para a expressão de φ. A derivada da tangente de x menos 1 é 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Depois, a derivada da tangente de x menos 1 menos g elevado a y em ordem a y é menos g elevado a y. Agora vamos olhar para a segunda componente de φ, ou seja, para a segunda linha da primeira matriz. Portanto, a derivada de x ao quadrado menos 2y, menos y ao quadrado em ordem a x é 2x, e a derivada de x ao quadrado menos y ao quadrado em ordem a y é menos 2y. Agora, a matriz das derivadas parciais de ψ. Portanto, a derivada de e elevado a x menos y em ordem a x é precisamente e elevado a x menos y. A derivada de e elevado a x menos y em ordem a y vai ser menos 1 vezes g elevado a x menos y. Depois a derivada de x menos y em ordem a x é 1.
e em ordem y é menos 1. Pronto. A primeira matriz é calculada no ponto 1, 0, significa que vamos substituir o x por 1 e o y por 0, e isso resulta na matriz 1, menos 1, e depois na segunda linha 2, 0. A segunda matriz é calculada no ponto 1, 1, o que resulta na matriz 1, menos 1, 1, menos 1. Portanto, se multiplicarmos agora estas duas matrizes, obtemos a matriz final, a matriz 0, 0, 2, menos 2, que é, portanto, a matriz das derivadas parciais da função composta no ponto 1, 1. Pronto, e é assim que se resolve este exercício, apenas multiplicando, de certa forma, duas matrizes. Temos ali mais um exercício, seja h de xy igual a x ao quadrado mais y vezes logaritmo de x menos y, determine o domínio de h e diga se h é uma função diferenciável, obviamente no seu domínio. Bom, então o domínio de h, seja D o domínio de h, temos então que D é igual ao conjunto dos pontos x, y pertencentes a R2, tais que x menos y é positivo. Porquê? Porque na expressão de h temos um logaritmo. Está bem? Portanto, o domínio de h é a região do plano definida pela condição x maior do que y, ou y menor do que x. Portanto, é aquela região que está pintada ou tracejada de cor vermelha. Tenho ali uma observação, digo que o domínio é um conjunto aberto. Porquê? Porque todos os pontos do domínio estão no seu interior. Portanto, isto já é matéria atrasada, não é? Mas reparem que todos os pontos do domínio de H estão no seu interior. Uma vez que para cada ponto do domínio de H eu consigo arranjar uma pequena bola centrada nesse ponto e toda ela contida no domínio. Dito de outra maneira, nenhum dos pontos que delimita o domínio está ou faz parte do domínio. O conjunto D, o domínio da função H, não é fechado. Como é que se mostra que um conjunto não é fechado? Portanto, eu já referi isso em aulas anteriores. Portanto, para mostrar que um conjunto não é fechado, temos que indicar ou exibir um ponto que esteja na aderência, mas que não esteja no conjunto. Esse ponto pode ser, por exemplo, o ponto 0, 0, mas também pode ser o ponto 1, 1 ou o ponto 2, 2, está bem? Portanto, o ponto 0, 0 não está no conjunto, não está no domínio, porque o x é igual ao y, mas está na aderência. E porquê está na aderência? Porque qualquer bola, atenção, qualquer bola centrada no ponto 0, 0 contém ou interseta o domínio. Contém pontos do domínio ou interseta o domínio. Portanto, o conjunto não é fechado. Também não é limitado porque nenhuma bola de raio finito, por maior que seja, contém o conjunto D. Ora bem, há um teorema teórico que nos diz o seguinte: se as derivadas parciais de h em ordem a x e em ordem a y forem funções contínuas naquele domínio D, então a função h é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, ou seja, em todos os pontos de D. Entendam isso como um resultado teórico. Bem, mas a derivada parcial de h em ordem a x é 2x mais y vezes 1 sobre x menos y, ou seja, 2x
mais y sobre x menos y. Ao passo que a derivada parcial de h em ordem a y é 1 vezes o logaritmo de x menos y mais y vezes menos 1 sobre x menos y. Atenção que estou a derivar o produto. Está bem? Portanto, na derivada de h em ordem a y, tenho que a derivada de x ao quadrado é 0. Mas depois, ao derivar y vezes logaritmo de x menos y, estou a usar a derivada do produto. Bom, seja como for, a derivada de h em ordem a y é então igual a logaritmo de x menos y menos y sobre x menos y. Bem, e como x é maior do que y, então x menos y é positivo, portanto é diferente de 0. Resulta que estas expressões das derivadas parciais definem funções contínuas e, portanto, h é diferenciável em d. Ok? Pronto. Usando a regra da cadeia ou a derivada da função composta, calcule a derivada parcial de z em ordem a x e a derivada parcial de z em ordem a y. Portanto, isto em pontos genéricos. Supondo que z é igual a e elevado a 3u mais v, onde o u é x mais y ao cubo e o v é logaritmo de x mais y. Portanto, podem entender aquele z como sendo z de uv, uma vez que z depende de u e v. Da mesma maneira, onde está u, podem pensar que é u de xy, uma vez que u vem em função de x e y. E da mesma maneira, onde temos v, deverá ser v de xy, uma vez que o v está em função também de x e y. Queremos estas derivadas parciais, portanto, em pontos genéricos e depois disso calcular tais derivadas parciais no ponto 1, 1. Bom, então, como fazer isto? Portanto, temos aqui uma composição de funções, mas como fazer isto sem estar a usar o produto de tais matrizes? Na verdade, isto pode ser feito utilizando um diagrama. Está bem? Acaba por ser mais simples do que estar a construir tais matrizes e depois multiplicá-las. Bom, então como é que isto é feito? Nós temos que z é função de u e v. Então, colocamos duas setinhas, uma começando em u e outra começando em v, e ambas terminando em z. Depois temos que o u é função de x e de y. Então, colocamos duas novas setinhas, começando em x e em y e terminando em u. Também temos que o v é função de x e y e, portanto, mais duas setinhas que começam em x e em y e terminam em v. Pronto, e então aquele diagrama mostra-nos a dependência entre todas as variáveis. Temos que z é a função de x e y por intermédio de u e v. Em termos matriciais, teríamos que a função que a xy faz corresponder a v é uma função de R2 para R2. Depois, a função que a uv faz corresponder z é uma função de R2 para R. Bem, como calcular então a derivada parcial de z em ordem a x?
devemos olhar para o diagrama, não vale a pena olhar para as matrizes, portanto, devemos olhar para o diagrama e, começando em X, devemos procurar todos os caminhos que vão dar a Z no sentido das setas. Portanto, eu estou a ver ali 2 caminhos. Ok? Pronto, então a derivada parcial de Z em ordem a X vai ser a derivada parcial de Z em ordem a U vezes a derivada parcial de U em ordem a X, mais a derivada parcial de Z em ordem a V vezes a derivada parcial de V em ordem a X. Portanto, no fundo, estou a multiplicar uma linha de uma matriz por uma coluna de outra matriz. Daí que aparece aquele sinal mais. Ok? Pronto. Mas a derivada de Z em ordem a U é 3 vezes E elevado a 3U mais V. E a derivada de U em ordem a X é 1, uma vez que o U de XY é X mais Y ao cubo. A derivada de Z em ordem a V é igual a E elevado a 3U mais V. Finalmente, a derivada de V em ordem a X é 1 sobre X mais Y. Tá bom? Portanto, nós aqui temos que recordar as regras de derivação, não é? Portanto, a derivada do ln já foi referida anteriormente. Da mesma maneira, se eu quiser a derivada parcial de Z em ordem a Y, tenho que procurar todos os caminhos que começam em Y e terminam em Z, no sentido das setas. Portanto, eu estou a ver 2 caminhos. Portanto, a derivada parcial de Z em ordem a Y vai ser a derivada parcial de Z em ordem a U vezes a derivada parcial de U em ordem a Y, mais a derivada parcial de Z em ordem a V vezes a derivada parcial de V em ordem a Y. A derivada parcial de Z em ordem a U é então igual a 3 vezes G elevado a 3U mais V, portanto isso já tinha aparecido em cima, mas a derivada parcial de U em ordem a Y é agora 3y ao quadrado. Depois, a derivada parcial de Z em ordem a V também já tinha sido calculada e é igual a E vezes G elevado a 3U mais V. E a derivada parcial de V em ordem a Y é na mesma 1 sobre x mais y, uma vez que o V de xy é logaritmo de x mais y. Pronto, então temos assim as derivadas parciais de Z em ordem a x e em ordem a y em pontos genéricos. Claro que nestas duas expressões poderiam agora substituir o u por x mais y ao cubo e o v por logaritmo de x mais y e vinha tudo em função de x e y. Mas não há necessidade, podem deixar ficar assim. Bem, vamos responder à segunda parte da pergunta, que era calcular as derivadas parciais, mas agora no ponto 1, 1. Portanto, 1, 1 será x igual a 1 e y igual a 1. Ok? Portanto, x e y são as variáveis independentes. Diria mais independentes. Bem, então, como é que fazemos? Basta observar que se x for 1 e y for 1, então o u
vai ser 1 mais 1 ao cubo, ou seja, 2, e o v vai ser logaritmo de 1 mais 1, ou seja, logaritmo de 2. Pronto. Então a derivada parcial de z em ordem a x no ponto 1, 1. Basta-nos então olhar para aquela expressão que está no canto superior direito do ecrã e substituir o x por 1, o y por 1, o u por 2 e o v por logaritmo de 2. Está bem? E eu não acabei os cálculos, mas fiz a substituição. Podem terminar se desejarem. A derivada parcial de z em ordem a y no ponto 1, 1 é praticamente, portanto, faz-se da mesma maneira. Portanto, é só pegar agora naquela expressão lá em cima, substituir o x por 1, o y por 1, o u por 2 e o v por logaritmo de 2 e pronto. Tá bom? Portanto, é assim que se faz que se resolvem este tipo de exercícios com base num diagrama que mostra a ligação entre todas as variáveis. Tá? Este foi um exercício importante. Faremos outros mais nas próximas aulas. Bom, despeço-me por hoje. Fiquem bem e até à próxima aula. Tchau!